Ok, meu amigo, minha amiga, estamos de volta, começando mais uma edição do Eco TV Entrevista. Esse programa está completando uma semana hoje. Você sabe que a partir de agora, toda semana, segunda-feira e sexta-feira, ao meio-dia, você tem um encontro marcado com o Eco TV Entrevista aqui no seu canal 9 da NET Digital e 96 NET Analógica. www.redeecotv.com.br é o nosso endereço na internet. Aí, amigão, é para o mundo inteiro. Agora, meio-dia e 1, hoje nós estamos aqui já com dois convidados ilustres, representantes da nossa querida cidade de Mauá. Hoje o debate, gente, é política em Mauá, né, Bruno Zanoni? Já está colocando ali o tema, política em Mauá, a partir de agora, ou seja, política em Mauá. A cidade de Mauá está em foco a partir deste momento. Você que mora em Mauá, uma das grandes cidades do Brasil, um dos maiores municípios, hein? Mauá está entre os 50 maiores municípios do Brasil. A partir de agora, você de Mauá, você da região do Grande ABC, ligue e participe, está ali o telefone na telinha, 2379-4733. Política em Mauá é o tema de hoje do nosso programa Eco TV Entrevista. Estou aqui com ele, o nome dele é Osvanir Carlos Estela, meu amigo, ele é do PSB. Mas se você chegar em Mauá e perguntar, cadê o Osvanir Carlos Estela? Não tem um cristão lá que saiba quem é. Mas se perguntar quem é o Ivan, todo mundo já sabe que é o vereador. Seja bem-vindo, Ivan. Boa tarde, que nome, hein? Você vê que a minha mãe fez comigo? De Ivan para Osvanir, hein, Ivan? É, tem uma história, né? O Vanir ficou Vani e de Vani virou Ivan, né? Sensacional. E você se faz acompanhar dele, que também dispensa apresentações. Participou do Eco Debates, esteve aqui conosco já há quase um ano atrás no Eco Debates, que é o nosso outro programa aqui da casa também. É ele, o Manuel Lopes, conhecidíssimo, mais conhecido que nota de R$2 em Mauá. Manuel, seja bem-vindo. Boa tarde, Tony. Boa tarde ao pessoal da Eco TV Entrevistas aí que está acompanhando o trabalho de vocês. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que você está dando tanto para este vereador quanto para o vereador Ivan, falar um pouquinho da política da nossa cidade. Obrigado. Agora, você é oposição ao prefeito Donizete Braga, né, Manel? Eu sou oposição ao PT desde 1998. O que é PT, você é oposição? Eu não sou contra a cidade, né? Sou contra a administração petista. Certo. Então você é uma oposição ferrenha hoje contra o Donizete Braga, podemos colocar assim? Não é que eu sou ferrenha, eu acho que eu tenho que fazer uma oposição consciente e dentro daquilo que me compete apontar as falhas e também se tiver alguma coisa que possa até fazer algum tipo de elogio, nós temos que fazer, e tiver que tomar algum encaminhamento, nós temos obrigação e o dever. Não só o vereador Manuel Lopes, também com uma base de sustentação do Donizete Braga, que é 21 vereador. Dos 23, 21 é oficial. Dos 23, 21 é base de sustentação. Isso. Então quer dizer que o Ivan é base. É isso, Ivan? Base de sustentação. Tivemos a oportunidade de disputar a eleição junto com o PT, do princípio da campanha, fizemos uma coligação e somos... aliás, nós trabalhamos para a cidade de Mauá. Não impede que se tiver alguma coisa errada junto à administração, a gente não possa também intervindo aí, trabalhando para a cidade de Mauá. Mas a gente vota com o prefeito Donizete Braga porque sabe que ele tem uns projetos bons para a cidade de Mauá. Mas se tiver alguma coisa que saia do pretexto, a gente acaba trabalhando nos bastidores também para poder ajudar a comunidade de Mauá, a população. Agora, Ivan, o que aconteceu com você? Que eu lembro no passado, você fazia parte da base de apoio ou sempre foi ligado ao grupo do ex-prefeito Leonel Damo. Hoje você é ligado ao grupo do PT. O que desagradou você lá no grupo antigo? Não, nada. A política ela é muito dinâmica, ela vai tendo seus percursos naturais. O PSB, eu sou do PSB, o Chiquinho do Zaira na época se lançou candidato a prefeito, então o PSB largou da base do Leonel e eu acabei indo para o grupo do Chiquinho do Zaira. Certo. Depois, futuramente, o Chiquinho... Chiquinho é base também hoje? Não, o Chiquinho é base hoje também. O Chiquinho vota... Pela conta do Manel, todo mundo é base, só ele que não é. Eu não posso estar aqui dizendo... Eu não posso Você aqui e o Batoré. Eu não posso aqui estar dizendo pelo Chiquinho, mas o Chiquinho vota com a gente na Câmara, ele vota com o governo. Teoricamente é base de sustentação,
Mas então, e o Chiquinho foi candidato a prefeito na época, perdeu a eleição para o Oswaldo Dias. Sim, eu lembro. Teve quase 100 mil votos. Exatamente. Nós perdemos aí por uma questão, acho que de 13%, né, Manuel? Eu não me lembro. Uma diferença pequena. Bem pequena. E nós tivemos a oportunidade de ganhar a eleição para vereador. E fomos convidados para fazer parte da base de sustentação do prefeito Oswaldo Dias. E aí começou o nosso trabalho junto com o governo Oswaldo Dias, que aí depois virou Donizete Braga, e nós tivemos a oportunidade de fazer a coligação logo no primeiro turno junto com o PT. Muito bem. Mas não que eu não tenha nada contra, e sou uma pessoa muito grata, inclusive, ao grupo do Leonel, porque nós aprendemos muita coisa. Porque, na verdade, eu vinha de Clóvis Volpi mesmo, né? Eu nasci junto com o Clóvis Volpi na política. Que é outra grande liderança política do ABC. É outra grande liderança, foi prefeito por 2 mandatos em Ribeirão Pires. Eu sou fã, eu sou do time do Clóvis Volpi, na verdade. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. E eu já tenho aqui participação de 2 pessoas, uma do Feital, do meu querido Feital, e do Zaira. Um abraço para o Zaira. Mas eu não vou fazer essa pergunta agora, mas daqui a pouquinho eu passo as ligações, tá bom, gente? Eu quero saber, para a gente poder entrar na problemática de Mauá, porque Mauá tem muitos problemas. Problemas seríssimos de administração, na ordem da saúde, na SAMA e tudo mais. Inclusive o pessoal está falando aqui do centro de Mauá, a gente vai já fazer a pergunta. Mas eu quero cercar com o Manuel e com o Ivan também. Como é que está, Manuel, a participação popular hoje nas sessões? Vocês percebem que há uma grande afluência de munícipes para poder acompanhar a votação dos projetos? Porque se não tem, deveria, né, Manuel? Tony, infelizmente, o pessoal, acho que é no modo geral, né? Não tem o hábito de ir para a Câmara Municipal, qualquer uma delas que seja, Mauá, Ribeirão, Rio Grande, qualquer uma Câmara, para assistir uma sessão e participar. Sim. Geralmente, eu costumo dizer que se o vereador quiser buscar a demanda, oficialmente ele tem que ir para campo, ele tem que ir nos bairros, ele tem que conhecer a periferia, ele tem que conviver na periferia, nos locais, para ele ter um bom trabalho dentro do legislativo, né? Porque geralmente são poucas pessoas que procuram o legislativo. E quando procuram, geralmente são problemas pontuais e problemas pessoais. Então, nós não temos aí, eu acho que nenhuma Câmara tem aí uma demanda consistente de munícipe participando ativamente do Legislativo. Você deve a que essa falta de interesse do povo pelas sessões legislativas, Ivan, na sua visão? Eu acho que o povo está um pouco desacreditado da política. Eu, por exemplo, o Manuel falou bem agora, eu não tenho problema nenhum, porque a Câmara ela sempre foi meio repetitivo nas suas galerias, né, Manuel? Você não vê o povo com vontade de assistir uma sessão. Primeiro porque o horário é meio complicado. As pessoas trabalham, né? Mauá é uma cidade de dormitório. Dormitório. Eu sempre fui defendi. Está deixando, né? Está deixando de ser, né, Manel? Eu defendi a tese das sessões ser à noite, durante a noite. Durante o dia fica um pouco mais complicado. Mas como eu sou um vereador de base, eu visito muito as minhas comunidades, então eu não tenho muita dificuldade em estar perto do meu eleitor, perto do pessoal que trabalha comigo, da onde a gente leva um pouquinho do legislativo. Mas eu também tenho essa dificuldade, eu acho que Mauá, o pessoal, a nossa população em si, devia se preocupar um pouquinho mais e procurar ir um pouquinho mais na sessão. Fiscalizar de perto os representantes. De perto realmente o que o seu vereador está fazendo pela cidade, aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está votando, qual é a sugestão do seu vereador, porque senão fica difícil. Se ele não começar a se entrosar, nós temos uma eleição aí o ano que vem, né? Então o povo tem que começar um pouquinho a se politizar para votar direitinho, para depois não sofrer. Muito bem, gente. O nosso tema hoje, estamos aqui com o Manuel Lopes e o Ivan também, vereadores da nossa querida cidade de Mauá. Ligue, participe, faça a sua pergunta. Hoje o tema do programa é política em Mauá. E por falar em política, tudo é política, né, gente? Não política partidária, mas a vida é política. A verdade é essa, há uma diferença de política, fazer política e fazer política
política partidária. Mas o ser humano é um ser político, como já dizia Aristóteles lá há 400 anos antes de Cristo. A verdade é essa. Então é importante que você assuma o seu direito de cidadão e participe das decisões políticas da sua cidade, porque isso influencia a sua vida e a vida da sua família. Manel, eu estou aqui com algumas matérias que a imprensa local, a imprensa do Grande ABC, ela está divulgando durante essa semana passada também. Eu tenho aqui que o Átila Jacomuzzi, que é o presidente da SAMA. A SAMA é a nossa companhia de água e esgoto na cidade de Mauá. Gere a água e gere o esgoto. A SAMA, o Átila Jacomuzzi, o que eu entendi é que ele queria fazer, na verdade, uma auditoria das últimas gestões, dos últimos 10 anos na SAMA, que compreende, entre outras palavras, a gestão do Diniz Lopes, a gestão do Chiquinho do Zaira, de quem mais, Manuel? Nos últimos 10 anos? O Orozco também, né? E o Átila queria fazer essa auditoria. Aí aconteceu um fato talvez um pouco mais escabroso na semana passada, que houve uma suspeição sobre um processo licitatório que estaria acontecendo na SAMA. Havia a suspeita de formação de cartel, Manuel Lopes. Eu estou aqui com essa notícia, eu vou ler para que a gente possa entender o que está acontecendo, aí eu peço a explicação deles, gente. O Manuel Lopes fez um requerimento para que pudesse a solicitação de informações. Ele queria mais informações sobre uma licitação suspeita de cartel na SAMA em Mauá. E foi rechaçado por 20 colegas. O Diário publicou que a concorrência pública da autarquia poderia ter formação, né, gente? Poderia ter formação de cartel. Quase 20 empresas manifestaram o desejo de participar do certame, que prevê a locação de máquinas e equipamentos no valor de 4,7 milhões de reais por 12 meses. O que está acontecendo na SAMA, Manuel Lopes? O primeiro de tudo, Toninho, o que houve foi o seguinte: quando o Átila ele assumiu a SAMA, né, ele assumiu já disposto a fazer uma devasta em todos os contratos, em todos os últimos 10 anos de trabalhos na SAMA. Né? Depois, segundo ele, segundo jornais, o que aconteceu? A empresa interessada em fazer essa auditoria foi a Getúlio Vargas. E a Getúlio Vargas pediu um valor de 300 mil reais para fazer essa auditoria. Que é a Fundação Getúlio Vargas. Isso, Fundação Getúlio Vargas, 300 mil para auditoria. E segundo o Átila, disse que não teria caixa para fazer essa auditoria, gastando 300 mil reais para essa finalidade. Eu até discordo, porque se você está com vontade de fazer uma auditoria mesmo para fazer uma devasta em todos os contratos já existentes, certo? Que passou por ali, então 300 mil praticamente não significaria nada. Sim, é verdade. Certo? Se é para pôr tudo em prato limpo, se é que existe prato sujo, certo? Nós estamos trabalhando na hipótese, certo? Então o que houve? Antes de ocorrer esse processo de licitação aí, que está com suspeita de cartel, ele já tinha desistido da auditoria. Tem que deixar isso claro, certo? Já tinha desistido da auditoria. E nós fizemos o requerimento porque, lendo as matérias de todos os jornais, foi estampado em todos os cantos que ele já tinha proposto para o Ministério Público fazer acompanhamento daquele processo, certo? E também a OAB. Ora, se ele já mandou um ofício para a OAB, mandou um ofício para o Ministério Público fazer acompanhamento daquele processo... O processo licitatório. Licitatório. Mais do que correto, mais do que justo, que tem poder, inclusive, para impedir a licitação no ato, se houver irregularidade, também a participação do Tribunal de Contas, e até mesmo do próprio Legislativo. Então, diante desses fatos, nós propusemos um requerimento com vários questionamentos, e o último questionamento nosso era sugerindo para que o Tribunal de Contas fizesse acompanhamento do processo de licitação. Mas, lamentavelmente, né, nós vivemos num país democrata, certo? Então, e o que houve? Nosso requerimento foi rejeitado por 20-2. Só eu
e o vereador Batoré que votamos a favor do requerimento. E nós perdemos a votação. Agora nós temos que procurar meios para ir buscar essas informações, como é que elas estão. Porque quando você faz o requerimento, Tony, o interessante, e é para a população ficar sabendo, certo? Obrigação do superintendente é te enviar aqueles documentos que você está solicitando, certo? Então, qualquer um munícipe... Para que a Câmara pudesse acompanhar de perto. Sim, qualquer um munícipe que vá no seu gabinete pedir informação... Você tem, inclusive, condições de dar uma cópia para ele. Falar, tá aqui, ó, as cópias que eu tenho é essa aqui, certo? As cópias que nós temos é essa aqui. Agora, o Ivan, o Manel está colocando aí a história... E você, obviamente, votou contra esse requerimento dele. Mas como ele está colocando, na verdade, o que eu entendi, seriam informações do interesse da população, da sociedade. Por que a Câmara se colocou contra essa divulgação dessas informações para a sociedade? Em primeiro lugar, eu vou responder a pergunta que o Manuel não respondeu para você quando ele perguntou. Vamos fazer só o seguinte, nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Quem ama ajuda, quem ama agrada, a carinho e dá valor, Quem ama ajuda, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, a carinho e dá valor. Diga não a essa enorme covardia. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. Certidão é de graça, é um direito humano. Pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade. Pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Ok, minha amiga, meu amigo, Digital marca 12h20 de volta com mais essa edição do Eco TV Entrevista. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa também. Hoje nós estamos falando sobre a nossa querida cidade de Mauá. Política em Mauá, estou com o Manuel Lopes, com o Ivan também. E nós estamos falando sobre a questão da suspeita, uma suspeita que existe de formação de cartel na Sama, numa licitação que está acontecendo lá. E o Manuel Lopes apresentou um requerimento para ter o quê? Acesso às informações sobre a licitação que está acontecendo na Sama.
O Manuel colocou em votação, foi colocado na Câmara e somente o Manuel e o Batorec votaram a favor da aprovação desse requerimento para ter acesso às informações que o povo tem que saber do que está acontecendo na Sama. Só que grande maioria dos vereadores em Mauá votaram contra esse requerimento. Entre eles, o Ivan, que está aqui, e eu gostaria de saber, Ivan, por que a grande maioria dos vereadores votou contra esse acesso às informações da Sama? Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o que o Átila não entrou, que você falou que foi surpresa ele não ter entrado com o pedido dos últimos 10 anos. Aí eu te pergunto, não entrou por quê? Certo? Que ele queria fazer uma auditoria. Sim, como o Manel falou, uma devassa nas contas dos últimos 10 anos. Agora eu te pergunto, não fez por quê? Por quê? Boa pergunta. Boa pergunta. Certo? Segundo, a questão do acompanhamento, quando eu vejo que já está o Ministério Público, está o AB, a comissão de licitação envolvida, eu acho que um requerimento igual ao do Manuel Lopes não muda nada, porque o vereador ele tem acesso a tudo que ele quer na prefeitura. Você tem o direito de fiscalizar. Agora, o que eu proporia, e se o Mané tivesse feito, eu acho que seria uma comissão de acompanhamento. Aí é diferente. Agora, o requerimento seria muito vago, ele responderia o que ele quisesse. Porque nós temos acesso a qualquer coisa. Se eu quiser lá acompanhar o que está acontecendo, eu vou. O Manuel vai também. O vereador tem esse direito de fiscalizar, de acompanhar. E seria o caso de fazer uma comissão de acompanhamento para poder acompanhar? Eu não sei se há necessidade. Eu estou falando para você, o Ministério Público está envolvido, a OAB está envolvida. Eu não vejo a necessidade, mas se tiver, vamos fazer. Eu sou presidente da comissão da Eletropaulo, que apura as irregularidades. Que agora, nós não encerramos a comissão, porque mudou a questão da iluminação pública, passou a ser pela prefeitura, e nós estamos com a comissão aberta ainda. Então aí você tem condição de, por exemplo, chamar a pessoa para vir falar com você. Então uma comissão de acompanhamento seria o ideal. Agora o requerimento é vago, a pessoa te responde o que quer. Agora vocês não acham, eu vou colocar algo aqui, nada contra a Átila Jacomuzzi, nem contra a administração de Mauá. Pelo contrário, nós devemos falar aquilo que é a verdade, né? E aquilo que é suspeito é sempre na base do condicional. A gente aprende isso na escola jornalística. Haveria a suposta formação de cartel lá na Sama. Mas causa espécie, e eu tenho certeza que a população de Mauá também está apreensiva com isso. Porque primeiro o Átila Jacomuzzi quer fazer, como o Manuel disse, uma verdadeira devassa nas contas antigas da Sama, nas gestões anteriores a dele, para saber se houve algum tipo de malversação do dinheiro público. É isso que ele queria saber. Aí, de repente, aparece denúncias de irregularidades na gestão do próprio Átila Jacomuzzi. Não é estranha essa história toda, Manel? Não dá a impressão que o feitiço virou contra o feiticeiro? Tony, o que eu quis dizer, né, veja bem, os requerimentos, pedido de informações, mas eu estou pedindo informações e estou pedindo cópia dos documentos. Manuel, você tem acesso, mas eu vou ter acesso para chegar lá e tirar xerox? Eu não preciso, eu estou pedindo para o plenário mostrar a total transparência, encaminhando para o Tribunal de Contas. Aí é um órgão técnico preparado para analisar aquele tipo de processo, certo? E para mim, ir lá, fazer uma comissão de acompanhamento, se o requerimento eu não conseguir aprovar, certo? Uma comissão de acompanhamento eu vou conseguir aprovar, provavelmente conseguiria aprovar. Coloca 5 vereadores, 4 da base de situação e um da oposição. O que eu vou fazer? Então deixa que o Tribunal de Contas acompanhe. Agora me diz uma coisa, o Edgar Greco não é oposição ao governo do PT? Porque o Edgar Greco, ele achou interessante essa questão que o Átila falou, que a Ordem dos Advogados do Brasil está acompanhando, o Ministério Público está acompanhando, né? E ele considerou que essa licitação será mais transparente a partir de agora. São palavras de Edgar Greco, que é oposição também. Eu também concordo, eu falei também, pode observar que na minha fala, eu elogio até a atitude dele de ter mandado um ofício, segundo ele,
ter mandado ofício para o Ministério Público e para a OAB fazer acompanhamento, certo? Mas faltou o Tribunal de Contas, que inclusive o Tribunal de Contas, a semana passada, estava no Legislativo, hoje o Tribunal de Contas está na ARSAI e amanhã o Tribunal de Contas está na SAMA. Quem sabe eles pegou as matérias jornalísticas e não vão precisar do requerimento do Manuel Lopes. Certo? Mas eu tenho que honrar aquilo que a população me delegou. Como representante. Como representante da população, eu tenho que fazer o meu papel e a minha função, certo? E corresponder àquilo que me pedem. Muito bem, 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Você quer acrescentar mais alguma coisa nesse caso da Sama? Para a gente poder passar para outro assunto, que Mauá tem um montão de problema, né, gente? Eu já estou com um montão de ligação aqui para poder fazer as perguntas. Eu me considero satisfeito, até porque o Ministério Público já está operando no caso, tem a OAB também, vamos aguardar um pouco mais. Aí depois a gente vê aí se um requerimento, se uma comissão de acompanhamento aí pode melhorar aí a situação. Muito bem, eu estou com a ligação aqui da Clemilda, um abraço, Clemilda. Ela é de Mauá, do Zaira 6, meu querido Jardim Zaira. Olha, ela diz que é mauaense nata e tem vergonha, Manuel Lopes, de ver o centro tão sujo, imundo, com tanto cachorro. Quando é que isso vai mudar? Aliás, aí ela pergunta onde estão os vereadores. Eu acrescento a essa pergunta, se você me permite, Clemilda, eu achei de uma infelicidade total aquelas intervenções feitas pela administração de Mauá no centro da cidade. Inclusive ali na Avenida Governador Mário Covas, porque ali havia um canteiro, né, Manel, uma calçada, e as pessoas atravessavam por etapa a faixa, porque na verdade tem um canteiro no meio. Só que se você perceber agora, o canteiro foi retirado e fizeram uma faixa mais rente, fica rente à pista de rolamento. A calçadinha do canteiro fica rente à pista de rolamento. Aquilo pode provocar um acidente qualquer hora, porque o motorista não sabe onde termina o asfalto e começa a calçada, o canteiro, que é onde está o pedestre. E o pedestre também não sabe onde começa o asfalto. Como é que é feito um negócio daquele, Manuel? Embora ali, Tony, também existe o farol, né? Existe o farol de pedestre no local, certo? Nós temos que analisar também que foi criada aquela faixa, ela não está totalmente errada, certo? Porque existe faixa, a sinalização do farol. Mas pedestre. O canteiro ficou no mesmo nível do asfalto. Ele ficou no mesmo nível, da calçada. Não é isso que você está querendo dizer? Sim, não. Ele não tem rebaixo. Não, na verdade, aquela faixa, se você observar... Que cruza Barão, na verdade, é a Governador Mário Covas. Aquela avenida em frente ao shopping, o Plaza Shopping, isso. O principal da cidade. Ali, quando você sai da praça 22 de novembro, para ingressar, eu não digo motorista, eu digo pedestre. As pessoas que andam a pé como eu. Então, quando você sai da praça 22 de novembro e vai ingressar na Avenida Barão de Mauá, que é aquele pedaço que sai do calçadão, você vai cruzar a Avenida Mário Covas. Você pode perceber, vai lá ainda hoje. O que aconteceu? A prefeitura, o canteiro tinha uma calçada, tinha uma diferença de nível entre o asfalto e a calçada. Então as pessoas ficavam ali resguardadas em cima do canteiro. Agora, o que a prefeitura fez? A prefeitura nivelou aquele canteirozinho que as pessoas ficavam esperando para abrir o sinal, nivelou no mesmo nível do asfalto, no mesmo nível da pista de rolamento. O que cria uma confusão não só para o motorista, como cria também para o pedestre. O motorista não sabe onde acaba o asfalto e começa a calçada. Não é verdade isso, Ivan? Isso. O Ivan já percebeu isso aí. E o pedestre não sabe onde termina o canteiro e começa o asfalto. Eu vejo um montão de gente perguntar porque toda hora eu atravesso aquilo ali. E se não bastasse isso, Tony, você pode andar, inclusive eu já andei fotografando, está na hora do Poder Executivo. Eu sei que você faz isso. Está na hora do Poder Executivo olhar um pouquinho para aqueles gradil que tem naquela canaleta. Ali as senhoras caindo, idoso caindo, todo mundo, porque está totalmente torto, tá um lixo. Aquilo ali está um lixo, certo? E precisa ser substituído imediatamente. E o poder público, voltando a falar também no caso dela, eu acho que está na hora do poder público voltar também a trabalhar com as carrocinhas.
para porque tirar exatamente um é a pouco. pergunta da Clebilda, porque tem um montão de cachorro abandonado no centro da cidade. Mas aí nós temos Você que já também, pensou um cachorro desse louco? mas Que nós estrago também- que não mas faz? nós temos que culpar também o munícipe. Por que o munícipe? Porque aquele cachorro abandonado, alguém abandonou ele lá. Eu tinha uma que eu acho que você até conheceu, que era a Tequinha, né, Ivan? Eu Certo? ouvi falar. Né? Eu ouvi Até a falar, Tequinha, né? ela era a capa do meu calendário. Só que morreu com 16 anos e 10 dias. Eu tinha um carinho especial por ela. Agora, um ser humano que pega um animalzinho desse E abandona. abandona É verdade. no centro da cidade para ele se alimentar de qualquer tipo de coisa, isso para mim não é ser humano. Mas você não acha, Ivan, vamos convidar o Ivan para conversa também. Você não acha, Ivan, que a Praça 22 de Novembro, que é o nosso cartão de visitas, é uma praça histórica na cidade, é a praça mais conhecida do município, é o centro da cidade. Ela deveria passar por um processo de reestruturação. Eu frequento muito aquilo ali, tem ali a banca do seu Antônio, sempre estou por ali, e eu vejo pessoas reclamando, poxa, Tony, fala lá no Eco Debates, fala no Eco TV Entrevista, manda a prefeitura moralizar isso aqui. A gente percebe que ali há pontos de prostituição. E não existia. Não existia isso em Mauá 10 anos atrás, não havia. Não estou aqui questionando essas pessoas, porque a prostituição se diz a profissão mais antiga do mundo, e quem sou eu para censurar ninguém, né? Mas ali é um logradouro público, e a gente sabe que isso existe, né? E existem outras práticas ali. Não seria questão de você... eu não vejo um guarda municipal no centro de Mauá. Eu sou sincero, Só vai pra fazer rapa. eu não vejo um guarda municipal em canto nenhum, Ivan, em Mauá. O que está acontecendo? Deixa eu explicar uma coisa para você. Você deve concordar comigo que você também é de Mauá há muito tempo como eu. Mauá é a única cidade que o centro começa pelo começo. Você já reparou que o centro Como de é que Mauá é isso aí? no começo da cidade. Você pega Mauá, agora veio o Parque São Vicente, Mauá é logo ali. Mauá só tem saída pro lado de lá. Então, a rodoviária de Mauá está dentro do centro de Mauá. Você não tem acesso nenhum, tem um viaduto em cima do centro de Mauá. Então, Mauá ficou feio, o centro de Mauá é ridículo. Donizete Braga tem consciência disso. Mauá precisa tirar o centro da cidade onde está, elevar essa rodoviária para um outro canto, moralizar um pouco o centro da cidade. Você não tem acesso nenhum ao centro da cidade. Você vai fazer o que à noite no centro da cidade de Mauá? Conta para mim. O que você vai fazer lá? Não tem o que fazer. O centro de Mauá tem lá. Se falar que você pode ser assaltado, né? Você corre o risco. O centro de Mauá é uma loucura. E eu tenho certeza que a Secretaria de Planejamento de Mauá, o Donizete Braga, já está estudando uma maneira de você estar mudando isso, porque é feio demais. E falando aí nos cachorros que a mulher falou agora há pouco. A Clemilda. A Clemilda falou, Clemilda, você tem razão no que você fala, mas eu vou te falar um pouquinho dos cachorros. Semana passada foi uma comissão de defensora dos animais na Câmara, justamente para poder castrar os animais, mas não pode ter carrocinha de cachorro na cidade mais. Tiraram, porque desse movimento que tem. Como é que você faz? Né? Mauá, eu acho que cada habitante da cidade de Mauá, que hoje são 500 mil, cada casa deve ter miseravelmente um animal. Cada quintal, né? Cada quintal tem um animal. E você não pode não ter, né? Porque o cachorro se diz que é o Como é guarda que da faz? casa, né? Como é que É o faz? que dá o alarme. É o cachorro que te protege hoje. Agora, é complicado, é polêmico, mas precisa ser discutido. Gente, olha, nós temos uma série de assuntos para poder debater e com certeza em 1 hora não dá, porque é muita coisa. E eu tenho um montão de perguntas aqui para fazer, eu tenho outros temas para falar, mas eu vou ser sincero com vocês. Já falei com a direção da casa. A prioridade aqui é o telespectador. A prioridade e a telespectadora são os webnautas. São as pessoas que ligam e participam e a gente vai fazer sim todas as perguntas para o Ivan e para o Manel. Eles vão aí escolher qual dos dois vai responder, né? Mas olha, 12h35, a gente vai para o intervalo comercial. Eu estou com uma pergunta provocativa aqui, Manel. Olha, a Deise Muniz de Mauá, do Feital. Por que em Mauá, Manuel Lopes e Ivan, as UPAs nunca têm médicos? Os vereadores deveriam ser obrigados a passarem lá e serem consultados nas UPAs, ou seja, os vereadores deveriam utilizar também o SUS, não é isso, Deise, que você quer colocar? Mas a gente vai fazer essa pergunta logo depois do intervalo comercial.
Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama ajuda, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Diga não a essa enorme covardia. Eu sou mais um brasileiro com registro civil. Tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. Certidão é de graça, é um direito humano. Pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade. Pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de nascimento. Um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Coloca a etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Ok, minha amiga, meu amigo, 12h38, já estamos de volta com Eco TV Entrevista, toda segunda-feira, meio-dia, toda sexta também, meio-dia. E o Eco Debates continua na quinta-feira, às 10h30 da noite, com o Repeteco no sábado e no domingo, no mesmo horário. Eu estou com o Manuel Lopes e com o Ivan e com o Calhamaço, vou fazer as perguntas dos nossos telespectadores. Olha, a Deise Muniz, de Mauá, vou passar essa para o Manuel, depois a outra eu passo para o Ivan, mas o Ivan pode comentar também. Deise Muniz, de Mauá, lá do Feital, meu querido Feital. Por que em Mauá, ô Manuel Lopes, as UPAs nunca tem médicos? Os vereadores deveriam utilizar os serviços do SUS, o Manuel Lopes. O que você acha disso aí? Ô, Deise, a sua pergunta é oportuna, mas, lamentavelmente, não consegue, por mais que tente, não conseguem preencher o quadro efetivo do poder público. Os médicos não querem trabalhar na periferia. Agora, o porquê? Você salário, um dos motivos. Você veja bem, você estuda 6 anos para se formar médico. Você abre um consultório seu particular, certo? Você atende ali no seu consultório. Você ganha mais. A R$100 uma consulta, que é a mais barata que tem. 100, R$150. Você atende 10 pessoas durante o dia, certo? Você ganha R$1.500 durante o dia. E você vai trabalhar na prefeitura ganhando 500? Não. 500 não, 400, aliás. Então, e para atender sem números limitados, para você atender 50, 100 pessoas, certo? Principalmente, às vezes, na periferia, é difícil. Então, o profissional hoje, dificilmente ele vai querer trabalhar nos postos de saúde. E você, como base de apoio, Ivan, o que a prefeitura pode fazer para resolver isso aí? Porque é terrível. O cara vai lá para o Nardini. O Nardini não tem mais UPS, né? Não. Mas as UPAs que recebem o atendimento de PS, de pronto-socorro, o cara chega lá não tem médico. Ô Deise, a sua pergunta, eu vou responder ela com muita tranquilidade, até porque eu
frequento a rede SUS, eu não tenho convênio médico. Eu vou no Nardini, eu vou nas UPAs. Que é raro, hein? E sei da dificuldade que o pessoal de Mauá enfrenta, não só Mauá, como o Brasil inteiro, né? Agora, eu acho, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde está aí disposta a contratar quantos médicos tiverem. Acontece que o médico que faz especialização, ele não vem trabalhar numa UPA, ele não quer. Porque me parece que o plantão de 24 horas, eles ganham R$ 2.800, eu não sei se é isso, por plantão. Né? O Manuel está dizendo que o médico ganha mal, eu já acho que ganha bem. Né? Agora, eu estou vendo uma movimentação dos médicos aí, não querendo aí que se traga médicos de fora para trabalhar no Brasil, eu não estou entendendo. Se eles não querem trabalhar em cidades, por exemplo, distantes, se eles não querem trabalhar na periferia, então deixa vir. Deixa quem quer trabalhar. Deixa quem quer trabalhar. E em Mauá, o que o Donizete vai fazer para poder resolver esses problemas? Cara, eu acho que Mauá também está no projeto aí, se não tiver médico aí... Está trabalhando, sim. Vai vir médico para nossa cidade. Eu tenho certeza que o Donizete Braga está preocupado com isso. A preocupação dele é essa. Aliás, a preocupação de todo executivo, eu acho que nacional, é em relação à saúde. Muito bem. Olha, eu estou aqui com o Boca. É isso, Bruno? Boca. Ah, Bocão. É, Boca no aumentativo. Bocão, como dizia lá o Jô Soares nos anos 80, né? Bocão. Mas o Bocão, um abraço, obrigado, viu? Ele é do Zaira 6. Questão da Zona Azul, amigão. Olha só, vamos começar com o Ivan agora. Ivan, a questão da Zona Azul, segundo o Bocão, isso vai acabar? Já levei várias multas. Acha isso um absurdo? E aí o Bocão disse, não tem local para estacionar em Mauá. Como é que pode resolver isso aí, Ivan? Eu acho que a Zona Azul, ela teria que ter área determinada para acontecer. Quando o projeto foi para nós na Câmara votar, a gente achava que seria só na área central. Certo, Manuel? Não sabíamos que ela teria toda essa extensão que tem. Porque nós temos um problema, nós tínhamos gente, por exemplo, que deixava o carro estacionado no centro de Mauá, pegava o trem, ia para São Paulo e voltava às 10 da noite e não havia uma maneira de você, uma rotatividade para você poder estacionar teu carro. Por isso fizeram a Zona Azul. Só que, na minha opinião, ela se estendeu muito. Ela saiu do centro, foi parar para a Vila Vitória, foi parar para a Vila Guarani. Ela foi e o projeto original não era esse? O projeto original, ela dizia que havia um número de vagas, mas eu não consegui interpretar. Eu votei favorável à Zona Azul, quero deixar claro para você, Bocão. Votei com o governo, mas porque eu sabia que a gente teria que consertar o centro de Mauá. Tanto é que nós votamos agora uma lei que no shopping você pode deixar teu carro 4 horas. Antigamente era 15 minutos, hoje é 4 horas. No estacionamento do Plaza Shopping. No estacionamento de banco, né, Manuel? Então hoje nós votamos essa lei. Agora, se estendeu muito a Zona Azul e eu dou razão pro Bocão. O que precisa ver é reaver, dar uma olhada. Será revista essa lei? Eu acredito que sim. Tomara que eles dêem uma olhada aí. O Manuel, ele fala muito sobre isso. Bem rapidinho para a gente poder fazer as perguntas todas. Eu não acredito, quero deixar claro, peço desculpa ao vereador Ivan, eu não acredito na revisão dessa lei, porque foi feito um processo licitatório, o cara ganhou a licitação, ele apenas repassa 6% do valor arrecadado para o poder público, certo? E a Câmara votou, eu acredito, peço até desculpa se eu estiver equivocado, a Câmara votou consciente, porque quando o prefeito Oswaldo Dias mandou essa lei, foi bem claro, 2.970 vagas foram criadas. E a partir do momento que 2.970 vagas foram criadas, eu disse, o Ivan lembra disso, que nós estávamos dando talão de cheque assinado em branco para o prefeito Oswaldo Dias implantar a Zona Azul onde ele bem quisesse. Aliás, e foi o que aconteceu. Falando em Oswaldo Dias... Eu quero deixar claro que eu votei contra o projeto. Muito bem. Falando em Oswaldo Dias, a Fernanda Kraus de Mauá pergunta para você, seu Manuel Lopes, como você classifica o governo de Oswaldo Dias? Ele melhorou ou acabou com Mauá, hein? Fernanda Kraus. Obrigado, Fernanda. Bom, Fernanda, o grande evento do Oswaldo Dias nós podemos deixar em cima do shopping, certo? Só que foi uma área pública doada para o empresário, no qual, inclusive, está sendo discutido isso ainda no Ministério Público, certo? E uma outra situação, tá? Com isenção de IPTU, certo? Então, esse foi o grande feito do Oswaldo Dias. E quando o Oswaldo assumiu a cidade,
Não, o grande feito do Oswaldo Dias foi dar o terreno para o shopping, foi é isso? a ida do shopping para Mauá. Sim, mas foi um bem feito ou mal feito? Não, eu considero que do jeito que foi mal feito. Porque ele levou tudo. Mas não gera emprego para o povo, não? Ô, Tony, gerar emprego é uma coisa. Agora, quantas pessoas de Mauá trabalham lá dentro? Que não foi especificado na lei. Isso aí. Não foi especificado na lei que quantos munícipes tem que ser de Mauá. Pode contar que tem mais de 90% que trabalha lá, Manuel. É de fora de Mauá, Ivan? Tranquilo. Você está equivocado. Tranquilo. Muita gente trabalha. Outra coisa, aquele anel viário que foi feito pela prefeitura era a responsabilidade do shopping. O poder público que fez. Atrás do shopping, a Rua Mário Covas, a Rua do Comércio, é o rio que passa ali do lado, você sabe disso. Foi canalizado para beneficiar o shopping. Ele fechou a Rua Rui Barbosa para beneficiar o shopping. Então, Mauá trabalhou na segunda administração do Oswaldo em prol ao shopping, certo? E quando ele pegou, nós temos que reconhecer, o centro da cidade, a Praça 22 de Novembro, estava um lixo, pior do que está agora, que era fechado totalmente com tapumes, nós temos que estar consciente disso, certo? E ele mudou, baseado no shopping, foi alterado, criado o calçadão no centro. Muito bem, deixa eu fazer essa para o Ivan. Roberto Lopes de Santo André, um abraço, Roberto, obrigado pela ligação. Ele mora em Santo André, mas aí ele fala daquela questão que já levantamos. Ele trabalha em Mauá e quando desce na estação, vê que a estação está largada, ou seja, abandonada, cheio de cachorros em Mauá, como a moça já acabou de falar. E Mauá tem algum projeto para adoção de animais? Nós estivemos esses dias na Câmara, né, Manuel, conversando com uma comissão lá, e eu até nem estive no final da reunião, mas Mauá está preocupado com isso, sim. Mauá, inclusive o Edgar, acho que fez uma lei, né, Manuel? Foi você ou o Manuel, o Edgar, que fez a lei lá do negócio dos cachorros lá? O Chiquinho do Zaira. Porque o Kassab em São Paulo tem um hospital de cachorro lá, não sei, foi aprovado e tudo. O Chiquinho fez esse projeto para Mauá aí, acabou, acho que, sendo vetado. Está sendo discutido. Está sendo discutido. Então há uma lei. Há uma preocupação, há uma preocupação com isso. Muito bem. E o Cecílio Holtenberg de Mauá, um abraço, Cecílio. Olha, Manel, ele mora no Zaira, está correndo perigo de ser despejado. A prefeitura quer acabar com o Zaira, o Manuel Lopes. Aliás, lembrando, né, que aquelas áreas de risco lá no fundão do Zaira, Manuel Lopes, aqueles famosos morros que há muito tempo, quando chove muito, caem em cima das pessoas e matam as pessoas. O que está sendo feito para resolver isso aí? Existe um recurso, se eu não estou equivocado, de 2.300.000 para fazer um projeto para fazer reurbanização. Posso te ajudar, Manuel? Pode. Não é 2,5 milhões, são 50 milhões de reais para fazer os muros de contenção. Não. Então é verba do PAC. Não é esse aí, Ivan. Eu conversei com o Donizete. Isso é uma afirmação muito séria. Não é esse. Que o Ivan está passando aqui. O Manuel está dizendo que não. Não é esse. Espera lá, então a Prefeitura de Mauá tem ou receberá 50 milhões de reais para poder fazer as obras de contenção. Não só do Chafique, como toda a cidade, que Mauá tem muita área de risco. Certo. Está vindo... Para acabar com esse problema de deslizamento de terra e matança de ser humano inocente. E a área do Chafique, parece-me, eu conversei com o secretário agora, antes de vir aqui, até para poder ter um pouquinho mais de conteúdo para a nossa conversa, parece que vai haver alguma coisa em relação às famílias do Chafique, está sendo estudado alguma coisa para poder estar melhorando essas famílias. Para quando sai esse projeto? O projeto é para esse ano, mas vamos esticar um pouquinho mais para o ano que vem, porque até entrar em pauta. Inclusive está sendo votado na Câmara agora, para o começo do mês agora, no primeira quinzena, a dívida externa da cidade de Mauá, essa dívida de 1 bilhão de reais, está sendo feito um convênio com a Caixa, com o Banco do Brasil, que essa dívida vai cair para 700 milhões para ser pago em 20 anos. Sim. E para que Mauá possa ter dinheiro para poder investir, que assim que tiver feito, passar pela Câmara lá, vai entrar o projeto,
Mauá vai começar a ter 5 milhões de reais por mês para poder fazer investimento. Porque o dinheiro de Mauá fica tudo retido hoje, né, Manuel? O Manuel não concordou com essa ideia? Uma parte bem rapidinho. Não, bem rapidinho. Para começar, Ivan, é 2 milhões e 300 mil reais que quem conseguiu pelo PAC foi o Oswaldo Dias. Mas de 50 para 2 milhões, hein? 50 milhões o Ivan está falando. O Ivan está falando de Cerqueira Leite. Estou falando de Mauá. Não, mas ele falou Chafique. Não. Sim. Ele falou Zaira, Chafique. Eu estou falando de Chafique. No geral. Eu estou falando de Chafique. No geral. 50 milhões que ele está falando é para Marginal, Barão de Mauá, é para Marginal, Castelo Branco, é para aquele morro que nós temos ali no Vila Magine, certo? Aquele morro ali onde já está sendo trabalhado, aquele morro no Cerqueira Leite, onde tinha a guarda municipal. E no Chafique então, vai quanto no lá? Chafique é 2 milhões e 300 mil reais para fazer projetos, para fazer levantamento do que precisa ser feito. Só projeto. Então. Só projeto, não é investimento. Vamos lá, porque o tempo urge. Está chegando mais uma ligação aí. Minha amiga Gabi, aliás, eu estou com a Gabi Braz Pereira aqui, eu estou com a Renata Costa e o Bruno Zanoni nos auxiliando aqui, né? Para poder fazer o programa. Gordinho de Diadema, um abraço, Gordinho. Parabeniza o programa e quer conhecer o Tony pessoalmente. Dar um grande abraço e eu me sentirei realmente muito lisonjeado com esse abraço. Venha, Gordinho. Aqui, Eduardo, a nossa rua aqui, Eduardo Monteiro, número 158. Manuel já sabe melhor do que eu, hein? Olha, me puxou a orelha agora. Eduardo Monteiro, 158, aqui no Jardim Bela Vista, bem pertinho aí da Padaria Portugal, da Avenida Portugal. Um abraço, Gordinho. O Marcos do Jardim Silvia Maria, Manuel Lopes, olha... quer saber do projeto da creche do Jardim Silvia Maria. Vai sair do papel, Manuel. Bom, qual é o nome dele? É o Marcos. Um abraço, Marcos. Marcos, um abraço, vereador Manuel Lopes. Você pode ter certeza absoluta. Dia 17 do mês, dia 15 do mês, dia 17 do mês passado, o prefeito publicou o edital de licitação. Vai ser aberto agora, dia 15 desse mês, certo? Que, inclusive, para felicidade, Tony, isso é o grande problema do poder público. Dia 15 de setembro vai fazer 2 anos que o poder público recebeu a liberação do governo do Estado, Geraldo Alckmin, através do deputado federal Rodrigo Garcia, a liberação de 1 milhão e 400 mil reais para a construção dessa creche. 2 anos, 2 anos depois que está sendo concluído. E a rua que vai ser o portão de acesso à creche, vai ser a rua Noel Rosa. Ivan, bem rapidinho. Aline Santos, do Zaira 5. Esse é um problema sério, irmão, essa questão de água. Vai melhorar a falta de água no bairro, no Zaira 5, pois a família da Aline sofre muito com isso. Como é que vai resolver isso? Porque em Mauá tem não sei quantas companhias para administrar água e esgoto. Ajuda, Manel. É a SAMA, a ARSAI para fiscalizar e ainda tem a Foz do Brasil. A Foz não mexe. Só mexe com esgoto. E com esgoto. Beleza, isso. Mas são 2 companhias para fiscalizar a água em Mauá, que é um caos. Quando é que vai ser resolvido isso aí? Eu acho que com a construção de mais reservatório, né, Manuel? Porque caso contrário, a estrutura da SAMA, a rede de água da SAMA é muito arcaica, que tem ainda coisa da Sabesp, tubulação de ferro, ainda há muito vazamento de água na cidade. E eu acho que Mauá precisa construir mais uns 3 reservatórios. Não é só o problema do Zaira 5, mas o problema da Vila Vitória, do Jardim Anchieta, do Camila. Então está na hora já de construir alguns reservatórios para poder melhorar, amenizar um pouco o problema. Muito bem. Manuel, Alexandre Gomes, bem rapidinho, do Jardim Mauá. Meu querido Jardim Mauá, olha, quer saber o Parque das Festas... O parque não, o porquê, né? PQ, quer saber o porquê das festas julinas. Se tem verba para trazer, juninas, né? Se tem verba para trazer tantos artistas como Naldo, Ivete Sangalo, e as prioridades como saúde, Manel? Se tem dinheiro, eu sempre questionei isso aí, se tem dinheiro para contratar tanto artista, por que falta médico, por que falta remédio? É boa pergunta. O poder público tem que desvincular uma coisa da outra. Por exemplo, Tony, nós temos que pôr uma coisa na cabeça. O recurso para a saúde é um, recurso para a educação é outro, recurso para serviços urbanos é outro. Cada pasta tem o seu recurso. E segundo as informações que nós temos, eles fazem uma grande parceria com as empresas para fazer
essa atividade. Inclusive, chegaram a arrecadar aí 220 toneladas de alimentos que, segundo as informações, foram doadas para as pessoas mais carentes da cidade. Muito bem, e nós estamos nos encaminhando para o final do programa, 2 minutinhos, né? Eu tenho aqui, na verdade, ainda 1, 2, 3, eu tenho 4 perguntas e, obviamente, não vai dar para responder, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou repassar as perguntas aos vereadores e agora, na despedida, é claro que eles vão deixar os contatos e quem quiser, é claro, entra em contato com eles através dos seus endereços eletrônicos. Ivan, quais são os seus contatos? Que site, telefone? Eu tenho o Facebook, tenho o site, mas eu não me recordo aqui. O meu celular é 9903 6741. Pode repetir? 9903 6741. Muito bem. Ele está aí à disposição aí do munícipe da cidade de Mauá, para qualquer pessoa que tenha alguma dúvida em relação a alguma coisa que a gente pode estar esclarecendo. Bem rapidinho, faz a sua despedida. Bom, queria mandar um beijo grande para minha filha Isabelle. Um grande abraço para todo cidadão e cidadã da cidade de Mauá, todo cidadão humilde, aos esportistas, e que não percam as esperanças. A gente está aí para tentar ajudar no que for possível. A gente vai estar sempre à disposição para honrar com muita dignidade aquilo que nos foi passado. Grande abraço, obrigado, Tony, pela oportunidade. Abraço a todo o pessoal da Eco TV. Grande beijo a todos vocês. Muito bem. Manel, bem rapidinho, sua fala final e deixa também os seus contatos. Meu contato já é de praxe, né? É o telefone 999-87-2381. Que eu tenho ele desde o dia 14 de março de 1994. Que coisa. Que era do professor Clóvis Volpe. 20 anos. Certo? Esse telefone era do Clóvis. E o e-mail é manuellopes@câmaramauá.com. Tem Facebook também? Não lido. Ainda não linkou lido. no Face. E eu quero aproveitar a oportunidade também, né, de mandar aqui ao ar a pessoa que me acompanha aí há 33 anos praticamente, né? 30 anos de casado, né? Professora Ângela Donatello Lopes, que foi a ex-secretária. Se faz presente, está no hall Se faz aí. presente aqui, me acompanha em todas as atividades políticas e sociais, em todos os locais, né? Quero agradecer ela, a presença dela, e quero mandar um abraço e um beijo aí para todo o meu gabinete, e em especial a minha filha Bianca Donatello Lopes, né? Presidente do PSD. Muito bem. Ivan, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Manuel Lopes, Tony, mais uma vez, obrigado, Manel. Um abraço para vocês. Gente, não temos mais tempo. A gente volta na próxima sexta-feira com mais um Eco TV Entrevista. E na quinta-feira à noite, às 10h30, tem o Eco Debates. Não perca. Vou deixar uma frase. Um amigo meu lá em Mauá pediu para repetir essa frase que ele achou muito bonita, que é a frase do Malbatarran. Se faltarem os meus amigos, me fugirão todos os meus tesouros. Grande abraço, gente. Um abraço.